Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos caminhar juntos pelo sexto capítulo do nosso livro Palavras de Vida Eterna. O título nos convida a olhar para frente com consciência. O título é No Rumo do Amanhã. E esse texto é um espelho do tempo. Ele nos pergunta o que estamos construindo hoje que vai permanecer amanhã. O capítulo ele abre com uma pergunta de Jesus, registrada por Marcos no capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? No contexto bíblico, Jesus está ensinando sobre o verdadeiro valor das coisas. Ele acaba de anunciar que sofreria e morreria, e Pedro o repreende. Então Jesus responde com uma lição sobre prioridades eternas. Sob a ótica espírita, essa pergunta ganha uma profundidade prática. Alma aqui não é uma entidade abstrata, é o espírito em evolução. É a consciência que carregamos de vida em vida. É o patrimônio moral que construímos escolha após escolha. Ganhar o mundo pode significar muitas coisas: sucesso profissional, reconhecimento social, acúmulo de bens, prestígio, poder. Tudo isso tem seu lugar. Mas Jesus pergunta: e se ao conquistar tudo isso, você perder a si mesmo? Se o seu coração ficar vazio? Se a sua consciência ficar pesada? Herculano Pires, em Revisão do Cristianismo, nos lembra: a pergunta de Jesus não condena o progresso material, condena a inversão de valores. O mundo é instrumento, não fim. A alma é o tesouro, não o acessório. Então, quando Emmanuel nos traz esse capítulo, ele não está nos pedindo para abandonar a terra, está nos convidando a viver na terra com os pés no chão e o coração no céu. E agora Emmanuel começa com um lembrete amoroso. Ele diz: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Vamos parar para pensar nessa frase. Emmanuel nos convida: lembra-te de viver. Como se às vezes a gente se distraísse tanto com o fazer que esquecesse do ser. Como se a correria do dia a dia nos fizesse esquecer o essencial. E conquistando a glória eterna do Espírito, continua Emmanuel, não é glória no sentido humano de aplausos e troféus, é glória no sentido espiritual, paz interior, consciência tranquila, amor genuíno, serviço desinteressado. E André Luiz, no livro Nosso Lar, mais precisamente no capítulo 2, ele vai descrever a chegada de espíritos ao plano espiritual e como aqueles que cultivaram o bem interior chegam com a luz própria, enquanto que os que acumularam bens externos chegam pesados, confusos, como quem perdeu a bússola, André Luiz nos conta. E Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 312, ele vai nos reforçar. A verdadeira glória do Espírito não está no que ele possui, mas no que ele é. Não é no que ele conquistou, mas no que ele se tornou. Viver então é mais do que existir, é construir dia a dia a versão mais luminosa de si mesmo. Continuando no nosso livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel agora nos traz uma imagem forte. Ele nos diz: diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Convido a vocês para imaginarmos essa cena. Pessoas que partiram, que deixaram o corpo físico e, ao despertar no plano espiritual, percebem
que alguma coisa não vai bem. Eles conquistaram muito, mas não se conquistaram. E Emmanuel detalha com delicadeza e precisão. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhe assegura um mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Que imagem poderosa que Emmanuel nos traz! O ouro que eles amontoaram na terra não os segue. No máximo, garante um túmulo bonito. Mas o túmulo bonito não aquece o coração, não ilumina a consciência. A Revista Espírita, em um artigo de outubro de 1865, traz de Kardec: a morte não transforma caráter. O avarento que parte, avarento volta. O generoso que parte, generoso volta, generoso. O que levamos é o que nos tornamos. Precisamos sempre lembrar: não é pecado ter, é perigo ser tendo. Quando a posse vira identidade, a perda vira desmoronamento. Nosso amado Emmanuel continua no nosso livro Palavras de Vida Eterna. Ele nos diz: alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Vejam que lição que Emmanuel nos traz. O nome famoso, a reputação construída, os aplausos recebidos, tudo isso é real aqui na Terra. Mas no plano espiritual, o que vale não é o que os outros pensaram de nós, é o que nós sabemos de nós. E Humberto de Campos, em Boa Nova, ele vai nos lembrar: a fama é como um eco, repete o som, mas não o cria. Quando o som cessa, o eco se perde, só permanece a intenção que gerou o gesto. Ainda Hermínio Miranda, no livro Em Diálogos com os Espíritos, ele vai complementar o nosso estudo. O arrependimento tardio não é castigo divino, é a consciência despertando. É a alma vendo, sem as máscaras da matéria, o que realmente construiu. Leon Denis, em outro livro fantástico que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos afirmar: a verdadeira honra não está no aplauso alheio, mas na aprovação da própria consciência. Quem vive para a plateia morre vazio quando a cortina cai. Lindo, lindo. E agora Emmanuel nos traz outra imagem forte. Contemplam o campo de luta em que se desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Vamos parar para sentir essa frase. O campo de luta é a vida terrena. O transitório domínio é o poder, o controle, a influência que alguém exerceu. Mas tudo isso passou. E o que ficou? Ele nos traz a poeira da desilusão. Não é que o sucesso material seja ruim, é que quando ele é o único alicerce, a queda é inevitável, porque tudo na matéria é transitório, tudo muda, tudo passa. E Emmanuel, ainda num outro livro que chama Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos alertar: quem constrói sob a areia do ter, desmorona com a maré do tempo. E olha que lindo que ele continua: quem constrói sobre a rocha do ser,
permanece firme. Vamos nos lembrar sempre: a Terra é escola, não destino. Quem confunde sala de aula com o lar chora quando o sinal toca. Continuando no nosso livro, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel faz um diagnóstico preciso nessa próxima frase. Ele nos diz: sim, em verdade, passaram no mundo carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperância e à vaidade que lhes devastaram a vida. Vejam que equilíbrio que Emmanuel nos traz. Emmanuel aqui não está condenando a política, a fortuna, a ciência, a religião ou o poder. Ele condena o culto ao egoísmo, ao orgulho, à intemperança, à vaidade através dessas áreas. Ou seja, não é o que você faz, é como você faz. Não é a posição que ocupa, é a intenção que move. E André Luiz, num livro chamado Ação e Reação, ele vai descrever espíritos que ocuparam posições de destaque na Terra. E ao despertar lá no plano espiritual, percebem que o peso da coroa era maior que a luz que ela emitia. Herculano Pires, no livro A Força Espírita, ele vai afirmar para a gente: o serviço verdadeiro não busca aplauso, busca o bem. Ele não constrói monumento ao ego, constrói ponte para o outro. Quem serve para aparecer, serve a si mesmo. Mas quem serve para amar, serve a Deus. A Revista Espírita, num artigo de fevereiro de 1867, traz de Kardec: a verdadeira grandeza não está no pedestal em que nos colocam, mas no chão em que nos ajoelhamos para ajudar. E agora Emmanuel nos traz uma consequência direta no livro Palavras de Vida Eterna. Ele nos conta: e despertaram além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Que frase que ecoa! Emmanuel nos traz: despertaram além da morte. A desencarnação, a gente sabe que não é um fim, é o despertar, como acordar de um sonho, e ao acordar, a realidade se impõe. E Emmanuel nos coloca ainda nessa frase, né? Sem recolher-lhe a renovadora luz. E a luz da qual Emmanuel fala é a luz da consciência tranquila, do dever cumprido, do amor praticado. Quem não a cultivou na terra, não a encontra depois. E Emmanuel, no livro Consolador, ele vai explicar para a gente que a morte ela não vai apagar as nossas dívidas, ela vai as revelar. Que não transforma o nosso caráter a morte, ela vai expor. Por isso, a preparação para o além é a reforma de si mesmo aqui e agora. E Hermínio Miranda, num livro maravilhoso chamado As Marcas da Crucificação, ele vai nos auxiliar no nosso bate-papo. O despertar espiritual é como abrir os olhos após uma longa noite. Quem cultivou luz interior, enxerga. Mas quem viveu na sombra, vai levar tempo para se adaptar. Na próxima frase, Emmanuel vai nos convidar à ação. Ele nos traz no livro Palavra de Vida Eterna: recorda
os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Vejam a urgência amorosa que Emmanuel nos traz. Ele nos diz enquanto é hoje, ele não está dizendo amanhã, depois, ele está dizendo agora. Nos traz também enriquecer o próprio espírito, não com bens, mas com valores, não com títulos, mas com atitudes, e não com aplausos, mas com a paz. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai nos lembrar. Olha que lindo isso! O amanhã espiritual é construído com os tijolos do hoje. Cada gesto de amor, cada palavra de perdão, cada ato de serviço é um degrau na escada da evolução. A gente tem que lembrar que o hoje é a única moeda que a gente tem. O amanhã é o troco que recebemos. Então, investir no bem hoje é o quê? Garantir a nossa paz amanhã. E Emmanuel vai encerrar com a síntese que resume tudo. Ele nos traz. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Que contraste final que Emmanuel nos traz! Esplendor por fora versus a treva por dentro, aparência versus essência, imagem versus verdade, máscara versus o rosto. Vamos nos lembrar de Jesus que nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 21. Ele nos traz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, sob a ótica espírita, isso significa que o que você valoriza molda quem você se torna. Se a gente valoriza o externo, o nosso coração vai ficar refém do efêmero. Se a gente vai valorizar o interno, o nosso coração vai se ancorar no eterno. Humberto de Campos, no livro Jesus no Lar, ele vai nos lembrar: o mestre não condenou a riqueza, condenou a escravidão a ela. Ele também não rejeitou o poder, ele rejeitou a vaidade que o corrompe. O essencial não é o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. A treva do nosso coração não é a ausência da luz divina, é recusa em acender a própria lâmpada. Deus oferece para a gente o fósforo, nós que vamos decidir se a gente vai querer riscar esse fósforo. Meus amigos, o que Emmanuel nos deixa neste capítulo é um chamado à prioridade consciente. Ganhar o mundo sem ganhar a si mesmo é perda, não vitória. A fama, o ouro, o poder, tudo isso é transitório. Mas a nossa consciência é eterna. O arrependimento tardio dói, porque a verdade, ela não pode ser adiada. O verdadeiro serviço não busca aplauso, ele busca o bem. A morte não vai transformar o nosso caráter, ela vai revelar o nosso caráter. E o hoje é o momento de construir o amanhã. Esplendor externo com treva interna é ilusão. Luz interna com simplicidade externa é verdade.
O Espiritismo nos ensina que não estamos aqui para acumular, a gente está aqui para transformar. Transformar a nós mesmos e transformar o mundo ao nosso redor. Então, meus amigos, que possamos, como Emmanuel convida, viver conquistando a glória eterna do Espírito. Não a glória que aplaude, mas a glória que ilumina. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos sustentem e que cada dia seja uma oportunidade de enriquecer a alma para o amanhã que nos aguarda. Muito obrigada e até o próximo vídeo.